Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, apenas quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. E é esse o começo do conto A Terceira Margem do Rio de Guimarães Rosa, que é o assunto do vídeo de hoje. Quem nunca sentiu a dor de um abandono, de uma saudade, seja de um pai, uma mãe, um ente querido, até mesmo um amor, uma amizade antiga? Quem nunca sentiu a famigerada saudade? E é esse o tema do conto A Terceira Margem do Rio, em que trata do abandono de um pai e da resignação em aceitar esse destino por parte do filho narrador. E como que se dá esse abandono? Sim, é por meio de uma canoa. A canoa em que o pai encomenda e quando esta chega, ele simplesmente se dirige para os seus familiares, para a sua esposa, para seus 3 filhos e fala que vai os abandonar. Ele não fala por quê, ele não fala para onde vai, ele apenas pega a sua canoa e segue em direção ao rio que ficava a poucos metros da casa. O filho narrador, o filho mais apegado ao pai, pede, suplica para que o pai leve-o junto com ele. E o pai apenas acena e segue o seu caminho. E aí você pergunta, mas para onde que vai esse pai, esse misterioso pai? Ele vai para outra cidade? Ele vai para outro estado? Ou ele vai para outra família? Ele trai a sua mulher? Eu respondo, não, ele não vai para lugar algum. Ele não vai nem para a margem de lá e nem permanece na margem da família. Ele fica numa terceira margem. Ele fica à vista de todos. Ele em sua canoa, solitário. E no conto tem um fragmento em que fala que ele não leva roupa, ele não leva alimento. Aqui. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: "Cê vai, ou cê fique, você nunca volte." E foi apenas isso que o pai fez. O pai não disse nada para a família, nem como se fosse uma consideração. O pai permanece na terceira margem, permanece na metade do rio o tempo todo. E quem o alimenta, quem leva roupas para o pai, é o filho narrador, é o filho mais apegado, é o filho que foi renegado pelo pai. Ele vai todos os dias durante anos e anos e deposita a trouxa de roupa, deposita a comida para o seu pai. O filho narrador, o mais apegado ao pai, ele se sentia culpado pelo abandono. Ele não entendia o porquê o pai se separou. Ele até fala, apertava o coração, ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia. Ele não entende, assim como toda vítima de um abandono, tem a parte em que o que sofre pensa, será que eu sou o culpado por esse abandono? E ele não entende por que o pai abandonou. Ele até fala durante o conto, pelo menos se ele fosse para outro lugar, se ele tivesse ido para subido o rio, mas não, ele permanece na metade, ele permanece à vista de todos. Ninguém entende por que o pai faz isso. E os anos vão se passando. Todo mundo vai superando. A mãe se junta com a filha e eles vão morar em outra cidade. O outro filho consegue um emprego na cidade grande. E quem permanece ali, à mercê do pai, é o narrador, é o filho narrador, o narrador personagem. Ele vai todos os dias e entrega roupa, entrega comida, ele permanece naquela situação. O tempo vai se passando, anos vão se passando e o filho vai ficando velho, o filho vai ficando com problemas de saúde, o filho não aguenta mais aquela vida. Então o filho vai à margem do rio, mais uma vez, olha para o pai e finalmente diz:
pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o senhor vem, não carece mais, o senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor na canoa. O filho fala isso para o seu pai. O filho se cansa dessa situação e fala que pode tomar o lugar do pai. Incrivelmente, para surpresa, o pai finalmente responde o filho. O pai responde, ele se vira e acena e vai em direção ao filho. E quando o narrador percebe isso, ele fica com medo. Ele fica com medo e ele foge. Ele foge e sai gritando, me perdoe, me perdoe. E ele fala, mas então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu rio abaixo, rio afora, rio adentro. O filho nega o destino do pai. E assim termina o conto. E aí ficam vários questionamentos, afinal, será que isso era uma ilusão do narrador? Será que essa terceira margem, será que esse pai na canoa, esse abandono, o que tudo isso significa? Aí que está a beleza desse conto, que dá margem a várias interpretações. A partir de agora, eu vou dar a minha opinião, o que eu refleti sobre esse conto, lembrando que é particular meu, ela dá margem a inúmeros pontos de vista. Esse abandono do pai, simbólico, por meio da canoa, pode muito bem representar a morte do pai, representar um suicídio, por exemplo, representar um pai que está negando a vida, um pai que abandona sua família. E a canoa pode muito bem simbolizar também um caixão. Afinal, o caixão, assim como a canoa do pai, tem espaço para apenas uma pessoa. O pai não deixa o filho ir junto com ele. Afinal, não tem espaço para mais um. Esse é o destino do pai. E vamos lembrar que tudo isso é narrado pelo filho, ou seja, pode estar sob vieses. O filho está abalado, o filho não entende o porquê do pai ter abandonado a família. E o filho continua vendo o pai na canoa. O filho continua vendo o pai na situação de memória. O filho não aceita a partida do pai. A terceira margem, lembramos que todo mundo sabe que um rio tem apenas duas margens, tem a margem de cá e a margem de lá. Essa terceira margem, representada pelo pai na canoa, não existe, está no mundo das ideias, está no mundo das memórias, das reflexões, está entre o mundo material e o mundo metafísico. Mas não julguemos. Quem nunca não aceitou a partida de alguém? Quem nunca pediu para, por favor, sonhar com aquela pessoa que você não vê há tanto tempo? Sonhar com aquele ente querido que você perdeu? Quem nunca já teve alguma alucinação, alguma memória? Então, essa imagem que o filho tem do seu pai pode muito bem ser apenas fruto da imaginação. Vamos lembrar que todo mundo supera a partida do pai, a mãe, os dois filhos. Quem apenas permanece naquele casebre, levando todos os dias as suas homenagens ao pai, é o narrador personagem. Ele não suporta o abandono. Ele pergunta por que o pai cometeu isso. E o tempo vai se passando e ele continua naquela situação. E tem um momento em que o narrador personagem fala: chega, eu não aguento mais, eu já tô velho, eu já tô com problemas de saúde, eu não aguento mais ficar à mercê do meu pai que me abandonou. E ele vai à margem do rio e fala: pai, deixa eu tomar o seu lugar. Você já ficou muito tempo. Eu posso me suicidar. Eu posso entrar nessa canoinha de nada e tomar o seu lugar. E o pai olha para o filho e finalmente chama o filho para o seu destino. E o filho fica com medo. O filho não quer ter o mesmo destino que o pai. Ele tem medo e ele fala: mas então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada. Se não fizerem isso comigo, eu não morro. E o filho foge. O filho foge e pede perdão ao pai. Perdão por não ter a coragem de seguir o mesmo destino do velho pai, do velho que o filho admira tanto. E assim acaba o conto e a sequência de reflexões que são desencadeadas pela terceira margem do rio, de Guimarães Rosa.
Lembrando que, repetindo, são várias interpretações que você pode ter a partir dessa narrativa, e se você teve algum outro ponto de vista, alguma outra reflexão, deixa aqui nos comentários e vamos debater esse belíssimo conto da literatura brasileira. Lembre-se de deixar o seu gostei e deixar alguma crítica construtiva para que possamos melhorar gradualmente a qualidade do nosso canal. Muito obrigado. Valeu!